Eu quero dar uma boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Cantoria. Excepcionalmente estamos entrando às 20 horas nessa série de entrevistas e já tivemos na nossa companhia Zé Cardoso, Zé Viola, Pereirão do Nordeste, Edivaldo Zuzu, Geraldo Amâncio, Lucinha Saraiva, Jonas Bezerra, Charles Gomes. E hoje nós estamos com o repentista, cantador e cancioneiro Raulino Silva, a quem eu quero agora dar uma boa noite, um abraço muito afetivo e que você se sinta bem, Raulino Silva, participando desse bate-papo, dessa entrevista muito amistosa. E o microfone da Rádio Cantoria é seu para que você se apresente da maneira que você achar conveniente. E com vocês, Raulino Silva. Boa noite, Silvano, boa noite a todos os ouvintes, né, das rádios NET de todo o Brasil, espalhados pelo Brasil. Sei que é uma alegria muito grande estar aqui com você, ser um dos cantadores contemplados com o convite de ter essa entrevista, de contar um pouco da minha simples, mas amorosa história ligada à cantoria, à poesia popular. Meu nome completo, né, Raulino, é Francisco Raulino da Silva Filho. E desde 1999 adotei esse nome de Raulino Silva como um nome artístico, digamos assim, para fazer, né, para divulgar minhas atividades como cantador repentista. Sou norte-riograndense, da cidade de Antônio Martins, na região oeste, a mesma região onde nasceram os grandes poetas Zé Cardoso, Antônio Nunes de França, Chico de Assis, muitos outros, né, cantadores, Ercílio Pinheiro, Antônio Lisboa, são todos grandes mestres da cantoria, nascidos na região oeste do Rio Grande do Norte. E eu até acho que estou sendo injusto porque eu poderia citar centenas de cantadores filhos da região oeste do Rio Grande do Norte, ainda praticando a cantoria, outros grandes nomes da história da cantoria. Eliseu Ventania, que é o patriarca, digamos assim, das canções, né, da cantoria, também é norte-riograndense da região oeste, o poeta Onésimo Maia, Luiz Campos. Tem uma pleiade, né, de grandes estrelas da cantoria nascidas no Rio Grande do Norte, e eu me sinto muito feliz por ser filho também daquela mesma região, da região oeste norte-riograndense. Que bom, Raulino. Isso é muito bacana poder referendar os colegas poetas que representam bem a sua região. A minha pergunta é a seguinte: se você tivesse que recomeçar de novo, você começaria como repentista? Você acha que valeu a pena ter chegado até aqui nessa trajetória que você tem desenvolvido na arte da cantoria? Então, tem duas perguntas implícitas aí numa só, né? A primeira é o seguinte: eu acho que valeu a pena, sim. Valeu muito a pena. Eu acredito que, digamos, eu comecei com 17 para 18 anos e já tenho 21 anos de carreira, já estou aí entrando para 22 anos de carreira. E talvez seja atualmente, sem falsa modéstia, um dos maiores ganhadores de festivais. Eu já tenho mais de 200 primeiros lugares em festivais de repentista. Não tenho a menor ideia de quantas mil cantorias eu já fiz durante esses 21, 22 anos. Eu já cantei em quase todos os estados do país. Só tem 5 estados que eu não cantei ainda, que eu não conheço ainda. O estado de Roraima, os 3 estados do sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eu não conheço os 3 estados, e o Espírito Santo. O resto, todos os outros estados do Brasil eu já passei através da viola. Então, para mim, valeu a pena. E se eu fosse começar a vida novamente,
Eu acredito que começaria como cantador, embora hoje eu já tenha muita vontade de fazer outras coisas que não seja apenas a cantoria. Eu tenho um plano que talvez eu já visualizo que pode ser que não consiga se cumprir, que é de aos 50 anos de idade eu deixar a cantoria. Uhum. Cada vez mais esse prazo vem se apertando e eu venho tendo mais dificuldade ainda de me desvencilhar da cantoria, mas eu já tenho um trabalho paralelo à cantoria, ligado à música, e não sei como será, mas não é falta de amor pela cantoria, nem falta de gratidão pela cantoria, que eu acho que aos 50 anos eu vou ter mais de 30 anos de carreira, e acredito que com 30 anos de carreira eu já teria dado a contribuição que eu posso dar na cantoria e feito o que eu teria de fazer. Daí para frente talvez eu fosse apenas viver da fama, do nome, e não gostaria muito de ter essa carga pesando em cima de mim. Mas como eu ainda estou ativo, ainda um cantador, eu me considero ainda um repentista em ascensão, uma pessoa aprendendo, ainda melhorando, ainda me aparando as arestas. Então pode ser que aos 50 anos eu continue, não sei. Eu estive entrevistando Ivanildo Villanova, e ele, com mais de 70 anos já, né? Ele se colocou como se fosse ainda um menino e que não tem como parar. Então acredito que, por analogia, você deverá se manter muitos anos embelezando, enriquecendo e sendo uma voz ativa e um baluarte, uma fonte jorrando de poesia no Nordeste brasileiro. Além desses estados que você não foi, você já esteve em algum país fora do Brasil, em algum país, fazendo alguma apresentação no exterior, ou você ainda não foi? Além desses 5, você também não foi para algum país fora do Brasil? Não, eu já estive fora do Brasil, mas não para cantar, tá? Com a cantoria não. Com cantoria, na verdade eu já recebi acho que 3 convites, um para a França, um para a Espanha e outro para Portugal. Para a França e para a Espanha para fazer cantorias, apresentações de cantoria. Para Portugal, dar uma palestra, algumas palestras em algumas universidades sobre a viola. Sim. Mas é o seguinte, eu não gosto muito de andar de avião e atravessar um oceano inteirinho para fazer eu não achei assim que o preço que era oferecido como cachê valesse a pena o risco que a pessoa corre passando 8 horas, 12 horas dentro de um avião. Eu fui já para os Estados Unidos, eu sei como é. Eu não topei não, e assim, não é para querer lhe assustar, não. Se tiver alguém que esteja na escuta, na intenção de me convidar para cantar em outro país, eu peço que convide os cantadores que gostam de viajar para outros países. Eu prefiro ficar no Brasil mesmo. Agora eu tenho planos, se Deus quiser, e vai se concretizar, daqui para parar de cantar, eu consegui cantar nos 27 estados do Brasil. Só faltam 5, tá mais perto. Isso aí já alegra muito seu coração, né? Quando eu estive em viagem para os Estados Unidos, aí nós fomos surpreendidos com uma fumaça dentro do avião, imagine. Lá estávamos aí já dentro da região dos Estados Unidos, próximos dali, e uma fumaça, e houve a sirene tocou, né? E aquela situação, né? Muita gente dormindo, mas eles tocaram bem baixinho, mas sem querer te espantar, mas eu já passei por isso, tá? Mas realmente Deus estava no comando e deu tudo certo. Você falou na questão da viola, e a minha pergunta é a seguinte: existe alguma diferença entre tocar com viola dinâmica e viola comum, ou viola? Eu percebo que você gosta mais de cantar com a viola tradicional, a viola nordestina, sem ser dinâmica, né? Sem ser dinamizada. E isso é uma opção sua? É devido à sonoridade? Qual é o motivo?
porque é o seguinte, isso aí é uma questão muito pessoal. Eu vejo muitos cantadores, escuto muitos cantadores dizerem que gostam mais da viola dinâmica, do som, de tudo. A mim não atrai. Principalmente para tocar canções, eu prefiro 1000 vezes a viola simples e gosto mais do som da viola simples e não acho muito bonita a viola dinâmica, acho até que é uma viola que caracteriza, né, a imagem do repentista nordestino com aquela viola dinâmica e tudo mais. Eu acho bonita aquela imagem da viola, mas eu prefiro a viola simples por questão de sonoridade e afinação. Eu acho que no meu ouvido soa melhor a qualidade sonora da viola simples. E eu também gosto de usar um encordoamento um pouquinho diferente do que é usado normalmente na viola, e esse tipo de encordoamento fica melhor na viola simples. E desde o início da minha carreira eu usei algumas vezes viola dinâmica, mas nunca me adaptei não, nunca gostei. Mas é uma questão muito pessoal. Eu escuto muitos cantadores, alguns cantadores dizer, eu não diria que a maioria, mas uma grande parte dos cantadores gostam muito da viola dinâmica. Uns por causa que é uma viola bonita e tudo mais. E outros por causa gostam mais do som e tudo mais. Eu não vejo muita vantagem na viola dinâmica, não. Acho bonito para os outros, mas primeiro prefiro assim. Nessa questão aí entre sonoridade, o tocar, né, o dedilhar a viola, e pelo fato de você optar pela viola simples, que está, de certa forma, atrelado às canções que você desenvolve, conforme você já colocou aqui na conversa, a pergunta é a seguinte: você acredita que um dia algum cancioneiro vai chegar ao topo em termos de mídia, de TV, e chegar a ser reconhecido nacionalmente fora da cultura popular? Você acredita que um dia alguém vai estourar? Você tem essa esperança, essa expectativa, ou apenas você envereda na canção como uma opção natural, né, de um cantador que tem ritmo, que tem voz? O que é que você me diz a respeito? Não, veja só, a canção, do jeito que ela é trabalhada na cantoria, apenas com uma viola e às vezes um violão, uma coisa assim, ela não vai muito mais além do que ela já foi. Sim. Acredito que ela pode andar, digamos, com uma produção melhor, sendo um pouco melhor produzida pelos próprios cantadores, né? Eu acredito que ela pode ainda ir um pouco mais à frente. Eu acho que sendo mais trabalhada, melhor divulgada e um trabalho realmente feito artisticamente em cima da canção, ela pode andar um pouco mais, mas ela não vai andar muito mais do que o que ela já andou, apenas como ela é mostrada pelos cantadores. Agora, se ela instrumentalizada, né, feita como música realmente, ela pode andar bem, atingir, digamos, canções compostas pelos Donatos já foram gravadas por artistas de nível nacional, tipo Zezé de Camargo e Luciano, César Menotti. Nível nacional, ser uma música muito construída. Então a canção presa nos moldes da cantoria, ela também não vai, a canção não é, digamos, primeiro do que a cantoria. A cantoria ainda é infinitamente superior à canção. Eu acredito, então, sim, acredito. Embora alguns cantadores consigam viverem, né, cantando canções, porque são pessoas muito talentosas, bons cantores, digamos, pessoas de vozes bonitas, habilidosas para cantar, mas é o seguinte, mas ainda você faz 1 ou 2 shows de canção, vamos dizer que o cara feita com uma intenção comercial, musicalmente falando, ela pode ir adiante. Por exemplo, as canções que eu gravei com uma banda, ela tem uma aceitação muito maior do que as canções que eu gravei com a viola, apenas com a viola. Por exemplo,
Hoje eu recebi, através do fã-clube Raulino Silva, a notícia de que eu sou o segundo artista caruaruense mais tocado no palco MP3. Então, o que acontece? No palco MP3, entre os artistas de Caruaru, eu sou o segundo mais tocado. Quer dizer, tem uma pessoa que toca mais do que é mais ouvido do que eu no palco MP3. Eu logo em seguida. Então, eu tenho apenas 6 músicas no palco MP3. Quando você, a pergunta é a seguinte, quando você faz a canção mais no aspecto da música em si, né, dando essa tonalidade, que está atrelada ao MP3, a esse palco MP3, você costuma usar a liberdade poética para algumas variações fugindo da métrica, ou você mantém fielmente, só dá assim, uns takes diferentes, alguns arranjos diferentes, você mantém a letra fiel ao tripé da cantoria, ou você faz algumas variações a seu gosto? Então, não, eu sigo ainda a escola da cantoria. Certo. A rima, principalmente, a métrica. A métrica, não se pode dizer que se segue a métrica da cantoria na música, porque a melodia da música é uma melodia criada e todo mundo que canta sabe que a métrica depende da melodia. Então, a métrica não pode, porque não é métrica de sextilha, muitas vezes não é métrica de galope, nem de martelo. Uhum. Então, eu não diria que a métrica seja a métrica da cantoria, mas a rima e acaba sendo, digamos, não tem como um cantador se desligar da forma de fazer as coisas na cantoria, da escola da cantoria. É verdade. Os próprios nonatos, que passaram muito tempo vivendo exclusivamente da música, mas as composições deles seguiam ainda a linha melódica da cantoria, as rimas da cantoria, a forma das canções de serem feitas. E talvez alguns dos maiores sucessos dos nonatos foram canções que eles ainda foram compostas enquanto eles eram apenas cantadores. É isso. Agora, então, certo, pode concluir. Não, então a gente não sai da escola da cantoria. A gente se mantém na escola da cantoria. Só que assim fica mais difícil de se fazer sucesso como cantor. Entendi. Isso eu tenho consciência, mas eu não tenho também essa pretensão de estourar no Brasil todo como um cantor. Não, eu sou um cantador, sou um repetista, vou continuar sendo. Já surgiram alguns shows, eu fiz, gostei da experiência, acho que preciso me aprimorar em muitas coisas, mas não tenho a intenção de deixar de ser cantador. Eu posso muito bem as duas coisas enquanto for conveniente e possível. Em cima das colocações que você fez, né, sobre a questão da expansão do nome artístico, da divulgação, do crescimento, do desempenho, de estourar, aí me vem uma pergunta seguinte. O papel das redes sociais hoje para o repentista. Antigamente, eu percebia, porque eu comecei, na verdade, a fazer poesia em 2012, e nesse universo, em 2009, quando meu pai partiu e a igreja presbiteriana ia fazer os 150 anos, e eu fiz em repente, né, com João Luiz e André Luiz, e aí foi quando eu entrei nesse meio. Mas eu percebia que havia um distanciamento das mídias sociais por parte de muitos repentistas. E hoje, não sei se devido à modernidade, às facilidades, né, os aplicativos, as lives, a forma de se apresentar para o mundo, as inovações, isso independente da pandemia, tá? Aí eu quero saber o seguinte, o papel das redes sociais hoje para Raulino Silva, como é que você conceitua? Na verdade, assim, eu não consigo separar, digamos, eu acho que a pandemia colocou os cantadores muito mais ativamente nas redes sociais. Acho que a maior contribuição para a cantoria entrar mais nas redes sociais foi essa pandemia, porque é sabido de todos que passamos praticamente 7 meses parados, sem poder fazer apresentações presenciais, e no mínimo quem fazia poucas lives fazia uma por mês. E essas lives
foram praticamente a forma de remuneração dos cantadores durante essa pandemia. Então, e cantadores que nunca haviam feito uma live, fizeram lives. Né? Então, não dá para separar. Mas mesmo antes da pandemia, a rede social já tinha uma importância na vida dos cantadores. Hoje, a maior fonte de divulgação da cantoria é o Facebook, talvez o WhatsApp e o Instagram. Né? A divulgação das apresentações, melhor dizendo, de cantoria. Hoje, o maior acervo de cantoria que você pode ter é o YouTube. Verdade. Através do YouTube você encontra cantadores que hoje que não existem mais há 50 anos de idade. Você escuta há 50 anos, você escuta Pinto Monteiro, Lorival, Manel Chudu, né? Cantadores que há muitos anos já partiram, já me deixaram. E escuta cantadores que estão começando agora, que eu, como um cantador ativo e viajante na cantoria, ainda não conheço pessoalmente, mas eu já conheço através do YouTube. Já tem apresentações dele. Já teve cantador que praticamente começou a cantar através do YouTube. O poeta natalento Felipe Pereira, as primeiras vezes que eu ouvi Felipe cantando, foi numa apresentação com outro cantador no YouTube. Ele fez algumas vezes isso, gravou vídeo com um cantador e colocou no YouTube. E eu acredito que antes dele até fazer cantorias, eu não posso afirmar isso, cravar isso só ele pode dizer, mas eu acredito que antes dele fazer cantorias pé de parede, ele já fazia apresentações e gravava no YouTube. No caso de Felipe, ele começou aqui com a gente em Olinda. Ele fez uma apresentação aqui no Festival de Repentistas Evangélicos com Jonas Bezerra. Foi a primeira apresentação dele, foi aqui em Olinda. E, na verdade era com o Chico Alves, né? Mas ele já era sabido. Sim, mas talvez, ele já tinha vídeos do YouTube. Não, nessa época não. Ainda eu acompanhei, conheci a avó dele e tudo, ia lá na casa dele, que eu sou representante comercial, tá? E na verdade ele ainda nem cantava, ainda estava muito verde mesmo, mas aí ele se preparou lá e tal, era o velho e o novo, que era ele e Chico Alves, mas no final ele terminou cantando com Jonas Bezerra. Bem, mas aí é o seguinte, nós estamos falando de mídias sociais, você fez uma introdução necessária, né? Fez uma conversão, uma convergência para a pandemia. Lógico que a pandemia ela atrapalhou muito, né? E tirou esse contato direto que o cantador tinha com o seu público. Mas aí eu quero perguntar o seguinte, em cima disso tudo, né? Nessa mudança de comportamento, nessa nova era dos cantadores, qual a sua relação com os apologistas? A relação com os apologistas agora nas mídias sociais, houve alguma mudança? Sinaliza algum comportamento diferente? E em cima dessa pergunta, como é que Raulino se relaciona com os apologistas? Há uma relação boa? Os apologistas que te dão suporte? E como é que é essa relação com os apologistas? Porque na cantoria é diferente simplesmente do fã, né? O fã é de um cantor, um fã-clube, tal. Mas no caso da cantoria, ele é muito mais que um fã, porque é aquele que contribui, que promove, que convida e que oferta, né? Então, essa relação com os apologistas, houve alguma diferença? Então, na verdade, alguns pontos aí devem ser destacados, né? É o seguinte, primeiro, eu acho que você assim, já entende que a pandemia atrapalhou a cantoria. Eu não acho que a pandemia atrapalhou a cantoria em todos os aspectos. Evidentemente que atrapalhou os cantadores, porque a gente parou de cantar. E com relação aos cantadores, eu falei com relação aos cantadores. Quando você para de cantar, você se atrapalha financeiramente, você tem conta para pagar mensalmente, tem sua vida que é toda organizada através do que você ganha nas apresentações. Mas ela também abriu essa possibilidade
de se fazer cantorias virtuais. Aqui até então, todas as cantorias, a maioria das cantorias tinha uma pessoa com o celular transmitindo ao vivo para o Facebook ou até para outras redes sociais, e o cantador não levava nada, não ganhava nada com isso, a não ser a divulgação, que nem sempre era boa, porque nem toda noite o cantador está bem, está saudável, está descansado, e muitas noites ele está desinspirado, está cansado, está doente, e faz uma cantoria de má qualidade, e aquela cantoria, em vez de 200, 150, 300 pessoas apenas saberem, fica 5 mil, 6 mil pessoas assistindo através do Facebook. E as pessoas ainda não pensaram nisso, né, no cantador. Pensam em, digamos, ter visualizações nos seus canais, e muitas vezes não pensam na dificuldade que a gente tem de fazer uma cantoria. Então, até então, o cantador não levava nada com isso. E os cantadores aprenderam a ganhar financeiramente, né, com o próprio trabalho, através das redes sociais, durante essa pandemia. Então ele acabou fazendo o seguinte, fechando uma porta e abrindo outra, e que, sendo bem explorada, com honestidade, com um trabalho bem feito e respeitoso, eu acho que ainda precisa ser muito aprimorado. O caso da cantoria nas redes sociais precisa ser muito melhorado, muito mesmo. E vai ser, né? Mas aí, em cima disso, você costuma monetizar o seu canal no YouTube? Como é que está essa questão da monetização? Você já partiu por esse caminho ou não? Não, ainda não. Eu já tenho... Mas olha, isso é muito importante, viu? Eu já tenho tanto o tanto de seguidores, né? Suficiente. Acredito até que já tenha, se não tiver totalmente, mas já está próximo de ter o tanto de visualizações. Mas a gente ainda não está tratando disso especificamente, até porque o meu canal no YouTube não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade da presidente do meu fã-clube, que é a poetisa Luana Pereira. Entendi. Que criou o fã-clube, né, Raulino Silva, e colocou também, se responsabilizou de uma hora para outra pelo canal no YouTube, por uma página no Facebook, acho que um grupo de WhatsApp com certeza também. Tranquilo. E tudo mais que lida com essa parte do público. Aos poucos, você como cantador moderno, atualizado, você vai descobrindo essas ferramentas e utilizando. Você entrou aí num aspecto, desculpa assim, às vezes é porque em entrevista a gente tem muita coisa, né, que a gente pode aproveitar bem, e você falou em fã, aí me vem uma pergunta assim na mente. O repentista Raulino Silva, se quiser dizer, diz, mas já levou alguma cantada de fã? Já levei e já dei também. Já levou e deu. Eita, perigo, né, Dóia? Né? Essa pergunta surgiu assim, meio à toa, mas surgiu, né? Então, me diga uma coisa, Raulino. Por quê? Aliás, antes eu quero mandar um abraço aqui, desculpem, rapaz, Arthur de Monteiro, o nosso menestrel, poeta do Pé Rachado. Arthur está lá na casa do cantador, ele está nos ouvindo. Rapaz, Arthur, olha, uma audiência, Raulino, eu vou dizer para você, viu? Poucos apresentadores no Brasil hoje têm audiência de Arthur de Monteiro. Foi um presente maravilhoso que Deus nos deu para a Rádio Cantoria, e nós estamos felizes até demais. Eu quero mandar um abraço para ele, nós temos, aliás, muitos apologistas e cantadores, e aboiadores, emboladores, e às vezes a gente comete algum crime, né, de não citar todos, mas agradecer a Zé Irã, que está lá em São Paulo, gravando a nossa entrevista, a Milton, Edson Lins, Zé Cardoso, Zé Viola, tem muita gente que ouvindo aí, e ouvindo a nossa entrevista. E eu quero mandar um abraço para a dona Maria Calunga, mãe do Arthur de Monteiro, a Vânia Bezerra, que está lá na terra da Jaguaretama, né? Nós tivemos com Charles Gomes dias atrás, então foi muito bacana a nossa entrevista. Então um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os que se dispõem a ouvir e dar essa audiência gigantesca. Nós estamos numa rádio web, mas disputando aí, acredito, com rádios comerciais em termos de audiência nesse horário. Olha, em termos de cantoria, nós estamos bem colocados, viu?
Qual é Raulino, o gênero na cantoria mais pesado que você acha para cantar? Ou todos? Todos. Como? Todos. Todos. Mas você acha assim... aí vem uma curiosidade, né? Tem repentista que quando ele vai se apresentar, ele sente aquele calafrio. E diz assim, eu não consigo me isolar disso. Adrenalina, ou calafrio, ou alguma sensação. E que com o desenvolvimento do trabalho, né? Aquilo se desfaz naturalmente. Aparentemente é um monstro, mas aí ele vence aquele medo, aquela situação com o trabalho sério que ele desenvolve. No seu caso, quando você fala que é pesado, é em relação a quê? É em relação a tudo. Eu acho o seguinte, vê só, eu não tenho muita semelhança, digamos, com o que os outros cantadores pensam e às vezes expressam, não sei nem se sempre com sinceridade. Mas, sendo sincero, eu acho cantar um trabalho muito pesado, muito difícil. Eu não acho que seja simples fazer uma cantoria, como eu vejo alguns cantadores dizerem, e do jeito que também é cantado, que eu já ouvi ser cantada por alguns cantadores, realmente é fácil mesmo. Quando o cara faz do jeito que Deus cria batata no meio da areia, é realmente simples. Mas para mim é um trabalho difícil, porque é o seguinte, você se atém a algumas muralhas, digamos assim, que protegem a cantoria. Quais são essas muralhas? A rima, a métrica e oração. As pessoas dizem que a rima, a métrica e a oração são 3 pilastras ou pilares que sustentam a cantoria. Eu acho que são 3 muralhas que protegem a cantoria. Eu entendo um pouquinho diferente. Protege a cantoria de determinadas invasões, de modismos, de modinhas que às vezes cantadores começam sonhando, outros cantadores depois de uma certa idade começam tendo alguns devaneios de querer introduzirem coisas no meio da cantoria que não são da cantoria, que não são para entrar na cantoria, porque descaracterizam a cantoria, tira a cantoria onde ela chegou pelo trabalho dos cantadores, e isso embora eu não concorde com a forma de alguns cantadores trabalharem, mas eu não quero dizer aqui que nenhum cantador fique de fora. Todos os cantadores que já participaram da cantoria ao longo dos anos deram sua parcela de contribuição para que a cantoria chegasse aonde ela chegou. Todos, sem nenhuma exceção. E é o seguinte, mas só que alguns tentaram e outros ainda estão tentando introduzirem na cantoria coisas que não são da cantoria, que não tem cabimento que a gente tente introduzir na cantoria. Isso é falta, sabe de quê? De respeito com a cantoria que ele ganhou a vida e a fama que tem. É falta de respeito com o público, porque às vezes o cara com preguiça ou com medo de cantar quer colocar o povo para fazer o trabalho dele. Eu não concordo nem um pouco com isso, e sei muito bem de que raiz vem isso, por que é que se faz isso, entendeu, na cantoria, e nunca foi pelo motivo que se diz. Então o que acontece? Essas coisas, elas diminuem, digamos assim, a cantoria, porque o principal sustentáculo da poesia, aí sim é uma pilastra, é a poesia, é a produção poética da cantoria. A rima e a métrica e a oração são coisas, são muralhas, são muros que protegem a cantoria para que não entre determinados tipos de intenção de cantador. Porque se você sair da métrica, não é cantoria. Se sair da oração, não é cantoria. Se não rimar, não é cantoria. Você pode dizer que é outra coisa, forró, embolado, o que for. É verdade. Em cima disso aí, é porque a gente, desculpa que a gente entra coisa boa assim na entrevista, e sempre há alguma interferência, assim, mais para o bem, né? Então, veja, quando você diz que é daqueles que preservam
que mantém a integridade, considerando uma muralha que é intransponível, aí eu queria saber o seguinte, qual cantador serviu de referência para você, que você considera como um padrinho, ou como alguém, não sei se essa palavra cabe, mas eu estou usando muito figuradamente para expressar aquilo que eu quero, né? Quer dizer, alguém que impulsionou a tua carreira, ou que foi importante, certamente é alguém que preserva essa muralha, né? A métrica, rima e oração. Aí você gostaria de citar um ou mais que foram importantes nessa sua trajetória? Poeta, sim, tem inúmeros cantadores. Na verdade é o seguinte, a sua pergunta tem duas respostas. Primeiro, cantadores que impulsionaram minha carreira. São, assim, alguns, né? Então, digamos, eu comecei a cantar introduzido na profissão por duas pessoas, um apologista, e quando eu digo apologista, eu não digo fã de cantoria. Existe o fã de cantoria e o apologista. O fã é aquela pessoa que escuta a cantoria, vai lá, paga o ingresso, escuta, pede um mote, 2 ou 3, e bate palma ou não bate, e vai embora. Existe o apologista, que é aquele cara que muitas vezes bota a mão no bolso para bancar uma cantoria, para promover uma cantoria. Muitas vezes deixa de fazer até ele está em casa com sua família, com seu filho, para levar um cantador da cidade onde ele está para uma cantoria em outra cidade. Quando chega que o cara vai oferecer um preço, né, financeiro para pagar bancar a gasolina, ele não aceita. Ele luta pela cantoria, ele promove 2, 3 cantorias. Quando um prefeito dele ganha numa cidade, ele briga para conseguir um festival, para empregar 5, 6 cantadores. Esse é o apologista, o cara que faz apologia à cantoria. Que no decorrer de 10, 20 anos que ele passa assistindo cantoria, ele gasta dinheiro do próprio bolso com uma cantoria e muitas vezes não ganha nada. Na maioria ganha, às vezes, até ingratidão de alguns cantadores pelos quais ele fez muita coisa. Esse é o apologista. Então o que acontece? Eu fui colocado na cantoria por um cantador e um apologista. O apologista, chamado Erocides Bezerra, norte-rio-grandense, que me ouviu cantando numa cantoria acidental, que eu posso contar a história mais na frente, e achou que eu tinha algum talento, chegou em Mossoró, no Rio Grande do Norte, conversou com um cantador chamado Luiz Antônio, e daí abriram a oportunidade para que eu fosse cantar, fizesse uma participação em uma edição de um programa de rádio chamado A Hora da Coalhada. E daí eu fiz essa apresentação, os outros cantadores começaram a me chamar para participar de uma cantoria, cantar um baião num programa, fazer isso, aquilo, outro, e eu continuo fazendo essa mesma coisa até hoje. Que bom. Então esse cantador, Luiz Antônio, foi um cantador que me deu muito conselho, que me deu muita força e me levou, digamos assim, abriu, junto com o Erocides, as primeiras portas e as mais importantes portas, porque foram as primeiras, para mim na profissão. Depois, que legal. Depois eu me mudei para Natal e fui lá acolhido por mais um apologista e um cantador chamado Antônio Sobrinho, paraibano, mas radicado no Rio Grande do Norte, nascido na mesma região, na mesma cidade, passou a infância na mesma cidade onde eu passei, infelizmente, de saudosa memória, e me acolheu na casa dele, no programa de rádio dele, com a família dele, fazendo as cantorias que ele arranjava. E o apologista, o professor José Rego, também norte-rio-grandense, residente hoje em Natal, mas é da região de São Miguel, que também me deu muita força lá, me ensinou muita coisa sobre a vida, sobre leitura, sobre a necessidade de estudar, de me preparar, de me aprimorar. E de Natal, o cantador que, digamos assim, me abriu a porta, que me alçou, né, pro estrelato. Eu não gostaria de usar essa palavra porque eu não me sinto uma estrela, não sou uma estrela nenhuma, mas que me alçou, digamos, aos mais altos patamares da cantoria, foi Ivanildo Villanova, que junto com o Roberto Caetano me trouxeram até Caruaru. Só que é o seguinte, eu nunca fui um cantador que, digamos, utilizei como inspiração, digamos assim, para a minha carreira,
os modos de cantar, digamos, de Ivanildo. Porque é um cantador que eu digo, digamos, de Ivanildo, porque eu admiro muito. Eu acho Ivanildo uma referência na cantoria. Eu acho a maior referência da cantoria até hoje. Eu batizei o Rei do Repente em 2014, né? O cara que fez tudo o que alcançou os mais altos, né, patamares da cantoria, e totalmente por mérito, né, porque é um estudioso da cantoria e de muitas outras coisas, porque é um homem responsável. Muito inteligente. Eu entrevistei ele, meu amigo, muito inteligente. É um homem responsável com a história da cantoria, com a escola da cantoria, um cara que nunca tentou introduzir modinha, introduzir palhaçada na cantoria, sempre foi com uma linha de um cantador, de um cara que queria manter viva a cantoria. Zé Viola é um cantador que ele diz que tem um cantador que é um instrumento da cantoria, e tem um cantador que usa a cantoria como instrumento. Uhum. Eu acho perfeita essa colocação do Zé Viola. Ivanildo é um cantador que é um instrumento da cantoria, um trabalhador da cantoria, um cara que trabalhou a vida inteira pela cantoria, trabalha até hoje, revelou muitos cantadores, deu força, deu a mão a muitos cantadores, deu piso em muito cantador também, mas isso é consequência do talento que ele tem, do esforço que ele fez, do que trabalho. A cantoria é um desafio por espaço, né? Então, cada cantador, ele, nessa selva, ele tem que buscar o seu espaço. Na época de Ivanildo, sim. Mas é o seguinte, eu não me acho um cantador que se inspirou em Ivanildo para ser cantador, porque eu me acho um cantador de uma linha de atuação diferente da de Ivanildo. Agora também, ao mesmo tempo, é muito difícil uma pessoa que tenha juízo e que não tenha aprendido alguma coisa com o Ivanildo Villanova. Então eu aprendi e aprendo muito com o Ivanildo Villanova. É um cara que eu já viajei e ainda viajarei muito, cantei e ainda cantarei muito, porque é uma pessoa que eu tenho gratidão por tudo que ele fez por mim, como a todas as outras pessoas que fizeram alguma coisa por mim. Tem alguns cantadores que me deram força na profissão e que hoje eu nem trabalho mais com esses cantadores, mas a gratidão pelo que eles já me fizeram de bom e tudo continua. A gente seguiu caminhos diferentes, pensamentos diferentes, cada um faz o jeito que pensa, e chega um momento que não dá mais para convergir. Mas a gratidão é uma coisa diferente de divergência. Verdade. Então, eu penso diferente de Ivanildo em muitas coisas, mas penso igual a ele nessa questão de seguir a escola da cantoria, porque isso, você seguindo os requisitos básicos da cantoria, você evita que a cantoria degringole e vire uma coisinha de moda, uma cantoria universitária. Daqui a pouco você está cantando vaneirão no meio da cantoria e achando que você está fazendo seu nome, pode até ser, mas daqui e para frente, os outros cantadores que vão surgir vão conseguir viver da cantoria desse jeito. Então, tem que pensar na manutenção da cantoria também, e eu penso muito nisso. Eu vou entrar num aspecto aí, que de certa forma, durante a sua fala, você tirou um finozinho. O seguinte, o que é que você acha de um colega cantar o Repente Cru e o outro usar da experiência para crescer o nome, ou tirar proveitos, ou desfazer do colega? Você considera isso um erro grave ou uma coisa corriqueira no meio dos cantadores? Poeta, é o seguinte, Entendeu isso a pergunta, é usado contra quem faz a mesma coisa, contra quem já fez a mesma coisa. Eu acho que é o seguinte, o que eu vejo é muita gente miando, digamos o seguinte, se o cara faz uma coisa dessas e o cara está despreparado, a culpa é dele. Uhum. Porque se ele pegar uma pessoa... Porque se você é cantador, você precisa estar preparado para as coisas da cantoria. Você não pode ser um cantador sem se preparar para
os subterfúgios que são corriqueiros dentro da cantoria. Aí você deveria ser outra coisa, vendedor de disco, de viola, de alguma coisa. Agora, para ser cantador, você precisa se preparar para a cantoria. Isso não quer dizer que eu seja a favor de nenhum tipo de deslealdade. Agora, o que eu vejo é o seguinte: quem reclama que fulano de tal botou um balaio nele, quando teve a oportunidade botou em outros. É verdade. Aí o que acontece? As pessoas, eu não vi nenhum santo ainda, eu não conheço ainda nenhum santo, pessoalmente, que eu, entendeu? Eu não vi. Então, quando eu ver, aí eu vou poder responder sua pergunta dizendo se eu sou contra ou a favor. Por enquanto, o que eu vejo é as pessoas, cada um, protegendo a sua situação. Entendi. O cara, quando apanha, sai dizendo que o cara que bateu porque fez um balaio, fez uma cruzeta pra cima dele. Mas quando ele faz uma cruzeta que bate, ele não expõe a ninguém. Não, eu dei fulano porque fiz uma cruzeta, porque preparei um balaio, preparei a cantoria. Não, então é o seguinte: isso aí é o cara advogar em causa própria. E isso não é permitido, né? No direito você não pode advogar em causa própria. Então, se você quiser ser direito, só tem um jeito: se prepare. Se alguém botar um balaio em você, bote outro no cara e tá tudo bem. Ficou tudo do mesmo tamanho. Empataram em 0-0 ou em 1-1. Agora ficar reclamando. Ficar reclamando que apanhou porque fulano fez uma covardia, não é covardia, verdade, porque... Viu, Raulino? Na verdade, eu estou fazendo aqui o papel do ouvinte, sabe? Na verdade, tudo aquilo que vai surgindo, veja que é uma conversa natural, né? Você tem percebido isso. E a gente faz aqui o papel do ouvinte, aquilo que o ouvinte gostaria de perguntar ao cantador e não tem essa oportunidade. Por exemplo, veja bem, se você está com um colega e o colega sabe que você tem um desafeto, e aí, num pé de parede, ele vai homenagear um desafeto seu, você canta mesmo assim, acompanhando, ou você vai costurando, botando uma coisa por dentro da outra e se saindo? Como é que você reagiria numa situação assim? Não, veja só, na verdade, se tiver desafeto, né? Nunca aconteceu isso comigo, mas se acontecesse, eu não iria desmoralizar um companheiro apenas porque eu não gosto de uma pessoa. Ah, entendi. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, existem alguns cantadores que eu não concordo, não quero muita aproximação, e existe, isso é sabido de todos, certo que foi, eu não gostaria de citar nomes, certo. Mas até porque também não é nesse ponto de eu ter que estar dizendo quem é, porque muitas vezes assim, a gente não tem discordância, mas não tem inimizade, a gente se fala, se cumprimenta, e eu acho que, pelo menos da minha parte, eu não quero aproximação, porque acho que não é bom trabalhar com essas pessoas que eu não quero trabalhar, mas eu não tenho raiva, não tenho nem aquela questão de mim, e se tiver, é coisa que nunca gerou uma briga, uma agressão, e nem vai gerar da minha parte, porque não tem necessidade. Dentro dessa linha da injustiça, lógico, ativa ou passiva, não sei, mas aí eu estou pegando agora um gancho, né? Me diga uma coisa, você, quando se sente injustiçado por uma comissão julgadora, o que é que você faz? Você fica na sua, você resmunga, você extravasa aquele sentimento, ou você respeita independente de ser injustiçado ou não? Poeta, veja só, eu adotei a postura protetiva, digamos assim, que eu achei mais coluna do meio, nem 8 nem 80. É o seguinte: quando eu ganho um festival sem merecer, eu não vou dar explicação a ninguém. Não estava merecendo, aí foi a comissão que deu porque errou. Eu nunca vi nenhum canador fazendo isso. Pelo menos que não... Só Ivanildo, que ele disse a mim que já... Ivanildo disse a mim que já fez isso, já devolveu o troféu, né? Pronto. Então é o seguinte, como eu faço, quando eu ganho, quando eu perco, achando que poderia ter ganhado, eu adoto a mesma postura de quando eu ganho sem merecer. Fico na minha, porque a comissão julgadora, ela é soberana. Eu nunca vi você reclamar de um resultado num festival e mudar. Isso é apenas falta de ética profissional, de educação.
com o de respeito com as pessoas, principalmente com quem ganhou, porque muitas vezes é o seguinte, digamos que estamos competindo no festival, eu e você. Aí você ganha, mas eu achava que quem merecia ganhar era eu. Aí eu vou e saio desqualificando a comissão e você que ganhou. Quer dizer, e você pagou a comissão? Você comprou alguém? Verdade, não. Verdade. Então, quer dizer, eu preciso manter, eu preciso ter respeito à dupla que ganhou, e que mesmo que eu ache que ela não mereceu, mas ela não tem culpa da comissão ter julgado errado, ou de, por amor, por algum sentimento, ter dado a ela. Então eu devo respeito a essas pessoas, que são colegas, que eu canto, que eu viajo, que eu frequento a casa, e preciso respeitar a comissão, que embora eu possa não gostar dos integrantes, ou não concordar com os integrantes da comissão, mas eu preciso respeitar porque a comissão julgadora é soberana, e ela julga dentro de alguns parâmetros, e quem é que julga e não erra. Raulino, além dessa questão aí da comissão julgadora, ou de injustiça, ou de erro, ou de ser gafado, você já foi gafado alguma vez na bandeja? Ou nunca? Gafado no sentido de ser roubado? Sim. Alguém já segurou o dinheiro da bandeja? Não. Ou de algum... Que eu tenha... Ou fez alguma promessa de pagar e ficou enrolando e tal? Ou seja, já levou algum calo? Não, já levei muitos. Já levei muitos. Já fiz cantoria que acerto que o promovente não pagou. Já também prestei dinheiro a cantador que não pagou. Já passei por tudo isso. Agora, ser roubado na bandeja, uma cantoria de bandeja, e o colega tirar dinheiro da bandeja escondido, se alguém fez isso, foi tão escondido que eu não vi. Então, Ô, Raulino, uma outra questão aqui. Olha, você veja que eu estou com 5 minutos só, né? Eu me comprometi contigo que não ia passar das 9 horas, né? Rapaz, eu estou tão triste aqui porque agora que começou o mexido da gente, só tenho 4 minutos. Não, mas vá pra frente aí que não tem problema sério passar uns 10 minutos, não. Ô, rapaz, tá tão gostoso a conversa. Me diga uma coisa que eu faço muitos motes, né? E alguém batizou do Rei dos Motes, porque eu faço muito, isso foi gente há anos atrás, mas foi até, talvez tenha feito até por anarquia. Mas eu percebo o seguinte, que nas cantorias, nas apresentações, dificilmente os repentistas, eles fazem alusão à autoria de motes. É porque é corriqueiro eles cantarem muitos motes que dão nos pés de parede, nos festivais e tudo. Não, veja eu quero só entender. Eu quero só entender. Eu estou fazendo o papel do ouvinte, né? É uma coisa que eu tenho percebido. Eu acredito até que nem seja intencional, né? Mas é que para vocês o mote é tão corriqueiro que não precisa de autoria ou de repente passa desapercebido? Como é essa relação com os motes? Não, veja um detalhe. Eu posso falar apenas por mim. Não, isso. Por isso que eu estou te perguntando. Né? Eu costumo dizer, quando numa cantoria, eu estou fazendo uma cantoria, o cara manda um mote com um papel, né, no papel escrito no papel e o nome dele. Eu costumo dizer o mote e dizer quem pediu o mote. E assim... E tem muito nego botando mote dos outros e botando o nome dele embaixo, né? Eu vi já, em cantoria. Mas aí o que acontece? Aí já não é mais uma responsabilidade do cantador. Porque aí é que, se a pessoa sair só cantasse um mote, se souber quem foi que fez... Não é verdade. Não, porque outro dia o cara veio com um mote velho, batido, e veio jogar pra mim dizendo que era dele. Aí eu fiquei besta, né? Eu disse, como é que tem a capacidade de dizer isso? Mas pode falar. Não, tem por exemplo, um mote que é um mote da minha autoria, que eu cantei, que diz assim: quanto mais sou nordestino, mais sinto orgulho de ser. E eu já ouvi Braulio Bessa declamando umas estrofes dizendo que esse mote é de outro cantador. Mas não é, o mote é meu. Nós cantamos numa cantoria, eu e esse outro cantador, e ele disse que o mote era do outro cantador. Tudo bem, não me incomodo com isso também não, até porque um mote não vai aumentar e diminuir nada na minha vida. Não, mas assim, se for para levar ao pé da letra, e eu acredito até que isso é uma reivindicação muito justa
de ser dito de quem é o mote. Agora, na cantoria é uma coisa muito difícil de acontecer, porque é o seguinte, digamos que eu faça 3 cantorias por semana. Faça uma em João Pessoa, uma em Cajazeiras e a outra em Limoeiro do Norte. Não sei se você sabe. Aí, um cara acha bonito o mote: o planeta movido à internet é escravo da tecnologia. Mas ele não sabe quem foi que fez esse mote. Então ele vai pedir lá o cara pede em João Pessoa, o outro pede em Cajazeiras e o outro pede em Limoeiro. Cada um que pedir vai botar assim, fulano de tal, fulano de tal. Porque ele quer que eu diga que quem pediu foi ele. É verdade. Tudo bem. Às vezes o cara não tem nem a intenção de dizer que o mote foi ele que fez, até porque ele sabe que os cantadores sabem quem foi, que não foi ele. Mas muitas vezes o cantador também não sabe quem foi que fez, não. Isso. Pode cair no erro involuntário, né? Pode. Esse mote foi num festival, foi cantado. Como é que eu vou saber quem foi que fez o material do festival? Não, tranquilo. Não, nesse aspecto aí, não entra nem o bojo da minha pergunta, né? Eu queria saber, porque eu vi a sua conduta ética desde o início da entrevista e percebi que você é um cantador honrado e que procura corresponder em todos os aspectos da cantoria sem ferir o brilho de ninguém, sem querer violentar os direitos, né? Me diga uma coisa, Raulino. Eu quero saber o seguinte. Você como cantador já há 20 anos na estrada e tal, não sei se pode acontecer ou se já aconteceu. Você já caiu numa rima sem saída? Se um dia caísse, o que é que faria? Não, numa rima não, porque... É difícil, né? Para quem tem muitos anos na estrada, é difícil. Não, e mesmo sem muitos anos, mesmo eu começando a cantar, quando eu comecei a cantar, eu já sabia o que eu ia fazer. Então, as minhas estrofes, elas são estrofes que eu faço... né? Você é muito cuidadoso, muito exatamente. Eu não vou, digamos, eu começo a fazer a estrofe, e acredito que é uma técnica usada por quase todos os cantadores, eu começo a fazer do final para o começo, exatamente para saber onde vou cair. Para não ter o risco de... Porque se você começa do começo para o fim, que é a forma correta de se fazer tudo, né? Mas você não sabe como é que vai terminar. Então, na cantoria, o correto é você fazer do fim para o começo. Você pede um mote, eu começo a montar a estrofe das rimas do mote, da última quadra, para começar a fazer a primeira quadra, porque aí eu sei como vou terminar. Então, eu tendo essa previsão de para onde eu vou, fica mais difícil eu cair numa rima sem saída. É verdade. Me diga uma coisa, Raulino. Veja bem, você com esses 20 anos de carreira, antigamente dizia, Raulino é da nova geração, aí fulano é da antiga geração. Hoje, você, como é que se sente nessa relação com o mundo da cantoria hoje? Existe ainda eu acredito que até esse muro foi derrubado, né? De que os cantadores antigos têm dado muito suporte, tem sido um esteio para os cantadores novos. Eu que estou aqui de fora, né, e acompanhando, eu percebo, isso me deixa muito feliz. Não existe mais aquele bairrismo aparente, né? Não existe mais aquela elitização e tal, já está desmistificando isso aí. Agora, você como cantador hoje, como é que você se acha nesse universo? De você para com o universo, não como o universo lhe vê. Não, rapaz, eu sou um cara seguinte, eu não me preocupo com quem vem surgindo, não, assim, a questão de ser superado. Não é nesse sentido, não. Não é nesse sentido, mas tá certo, você está fazendo um adendo, né? Mas a pergunta cabe mais ou menos a resposta começada por aí. Joia. É o seguinte, então o que acontece? Eu não tenho... quando eu comecei, né, na minha época de cantador principiante, eu me senti perseguido em alguns momentos por alguns cantadores mais velhos, né? De uma geração anterior a mim, não gosto de dizer mais velho, porque para mim cantador não tem idade não, sendo bom é bom e não tem negócio de velho, nem novo, nem nada não. Conheço cantadores aí com mais de 70 anos, cantando bem demais, e cantadores jovens cantando muito bem, e
Acho que o universo vai de vento em popa, viu? Eu acho, na minha opinião. Exatamente. Mas a gente está muito bem representado, muito bem servido de cantadores, tanto cantadores mais velhos como cantadores mais novos. Mas eu me senti perseguido por alguns. Me senti não, fui perseguido por alguns, porque eu sempre fui um homem de opiniões firmes, sinceras e claras. Eu não tenho duas conversas, nem a mesma conversa que eu tenho hoje, a conversa que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha quando comecei a cantar. Isso é bom, viu? Muito bom. Eu não mudei de opinião em nada. Eu continuo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Aprimorei algumas coisas, melhorei algumas coisas, mas não mudei nada. Porque o que eu queria, eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu acredito. Então, também não estou aqui fazendo uma crítica a quem faz diferente de mim. Não tem problema. Quem pensa diferente faz do jeito que quiser. Eu faço do meu jeito, a pessoa faz do jeito dela. E alguns cantadores já estabelecidos, famosos na cantoria, queriam que eu fizesse do jeito deles, mas eu não concordava com o jeito deles fazerem as coisas e eu continuo não fazendo. Então não fazia na época e não faço agora, e peço a Deus que eu não precise fazer futuramente, porque eu não acho que dá fé, não acho que é leal, nem que é legal. Então, eu me senti perseguido. Hoje eu não me sinto mais. Alguns desses cantadores viraram parceiros com o tempo, as cantorias começaram a surgir para nós dois, a agenda começou a ser fechada comigo e com eles, e a gente, digamos, deixou de lado as diferenças e aprendemos, digamos assim, a perdoar, né, os defeitos e a explorar as virtudes de cada um. E graças a Deus vivi muitos momentos felizes ao lado desses cantadores, muitas cantorias bonitas, muitos festivais e viagens para São Paulo e tudo mais. E aprendi muito e aprendo até hoje ainda com esses cantadores. Porque também, Silvano, não adianta um cantador da minha geração dizer que não aprendeu nada com a geração de Ivanildo Vila Nova, de Sebastião da Silva, Moacir Laurentino, Zé Cardoso, né? Fenelon Dantas e muitos outros cantadores. Não tem como a gente dizer que não aprendeu com esses cantadores. Você falando de cantadores, Raulino, de geração, me diga uma coisa. Houve algum que partiu para a eternidade, você não teve a oportunidade de cantar e gostaria de ter cantado? Desses contemporâneos seus? Do contemporâneos meus? Desses que... Não, desses da sua época, dos 20 anos para cá. Houve algum que você gostaria de ter cantado com ele, não cantou e ele partiu? Ou não teve essa... Não. Essa dificuldade? Todos os cantadores que nos deixaram e que eu alcancei quando comecei a cantar, eu cantei com todos. Como repentista, desses que partiram, na sua opinião, qual que você sentiu assim que foi mais completo? Desses que já partiram, né? Na relação de trabalhar com você. Dos 20 anos pra cá? Sim. Do que você cantou. Dos que você cantou. Rapaz, completo, você diz? Completo assim, que você viu mais êxito naquilo que faz, como cantador, como repentista, na desenvoltura e no improviso. Não, eu achava o Louro Branco fantástico. Louro, né? Achava o Louro Branco fantástico. A criatividade de Louro Branco é uma coisa poucas vezes vista na cantoria. A turma diz que Louro tanto dizia uma besteira como dizia uma monstruosidade em seguida, né? Não, e Louro conseguia transformar uma besteira numa monstruosidade. E aí é onde está o X da questão, né? O segredo. Acho Louro fantástico. Eu já vi muito cantador dizer que o Louro era doido e tudo. Eu não concordo com isso, nunca concordei. Não, acho que o Louro Branco era fantástico. Genial, assim, é um cantador espetacular, né? Um repentista espetacular. E não era apenas um repentista, era um poeta, né? Louro era demais. Muito grande. Então, mas assim, é porque eleger um grande repentista, um grande cantador é simples. Eleger um cantador completo é muito difícil. É difícil. Não, mas você puxou o Louro no aspecto do repentista, mas me satisfez e realmente foi um grande cantador, né? Um grande repentista. É porque é o seguinte, eu não tenho muita admiração por cantador que só canta uma coisa. Tem que fulano de tal é o cantador que mais sabe cantar o mar. Sim, mas aí o problema é o seguinte, o mar é uma coisa só, e tem mais um universo todo de você cantar. Aí, não, eu já entendi o recado. Já entendi. No baião que for de mar,
ele ganha, mas aí vai perder no resto todinho. Então eu não sou muito, assim, eu não elejo como ídolo meu um cantador que canta apenas um assunto. Eu sei, é verdade. Para mim, cantador ele nem precisa ser especialista em nenhum assunto. Ele precisa cantar um pouco de cada coisa. Uhum. Então aí para mim o cantador completo seria esse, que tem talento para cantar um pouco de cada coisa. Ô Raulino, me diga uma coisa. Se uma apresentação tem como regra não expor preferência por isso ou por aquilo, existem algumas regras. E foi contratado você e um parceiro. E o parceiro, ali no desenvolvimento da cantoria, ele fere aquele princípio. Como é que você reage? Você chama ele à ordem, você continua no baião que ele trilhou, mesmo sabendo que está ferindo uma regra do contrato, do acordo. Como é que você reagiria ou reagiu já? Rapaz, é o seguinte, eu não sou, eu não reagiria de jeito nenhum, eu ficaria na minha, porque é o seguinte, quem deve cobrar dele é a pessoa que ele fez o contrato e impôs a ele as regras dele não tocar em determinado tipo de assunto. Vamos dizer, o cara diz assim, olha, aqui eu estou contratando você, mas não pode entrar em política. Aí o cara vai e entra numa preferência de um lado. É isso que, mais ou menos nessa linha aí. Você, então, o que faria numa situação assim? A pessoa que o contratou é quem tem o direito de se acertar com ele. Eu sou um dos contratados. O que eu faço? Eu me mantenho na regra a qual me foi imposta. Por exemplo, se foi para não falar de lado político, eu combinei com um contratante que não falaria. Se o colega falar, eu continuo no assunto que eu estava. Eu não vou mudar do que eu combinei porque o colega entrou no assunto. Mas não vou reclamar com ele, porque ele tem o direito de cantar o que ele quiser. Como eu também tenho o direito de cantar o que eu quiser. Eu não tenho o direito de fazer isso. Você vai no seu assunto e ele que se descardere para lá, né? Exato. Eu estou na minha. Nas minhas redes sociais eu não tenho, por exemplo, eu não compartilho conteúdo político, conteúdo sexual, digamos, de preferência sexual, nem religiosa. Eu acho o seguinte, porque meu ouvinte, eu não quero saber se vota em Lula ou em Bolsonaro, não quero saber se ele é evangélico ou é católico, ou espírita, ou macumbeiro, o que é que for. Eu não quero saber se ele é hétero, homo ou pansexual. Eu sou um artista que está fazendo um show para quem estiver ouvindo. E eu não estou preocupado com a preferência da pessoa. Se eu votar em Lula e o cara me pedir para meter o cacete nele, eu meto. E eu votar em Bolsonaro e o cara me pedir para descer a madeira dele, eu desço também. Porque eu sou pago para fazer isso. Eu acredito que eu tenho, com certeza eu vou ter muita gente discordando disso, mas é o meu jeito de pensar. Eu não sou político, não sou ligado a nenhum grupo político, nem quero ser. Eu não tenho um lado. Eu não entrei o meu lado político é a cantoria. Eu tenho um candidato que eu voto, uma linha de pensamento que eu adoto. Não foi nem nessa linha aí que eu quis. Eu defendo, na verdade, eu quis, mas não cantando. Na verdade, o aspecto que eu entrei foi mais na fidelidade ao acordo, né? Aquilo que foi combinado, entendeu? Independente. Eu continuo fiel ao acordo que eu fiz com o dono da cantoria. Se o ouvinte pedir e me solicitar abordar esse tipo de assunto, eu explico a ele que ele resolva lá com o dono da cantoria que foi pedido para não abordar esse tipo de assunto. Pronto. E deixo porque é o seguinte, normalmente quem paga por isso somos nós, cantadores. Mas o responsável por isso não somos nós. A gente é que paga, mas porque se você não cantar, não atender o ouvinte, eu fico com raiva. Se você atender o ouvinte, o cara que promoveu fica com raiva. Nunca, não tem jeito, mas a gente, eu prefiro o seguinte, ser justo e, assim, até onde a minha pequena compreensão permita,
e pronto, e deixar o problema para eles resolverem lá, porque eu não quero ter aborrecimento e nada a ver com isso, não. E quando é uma coisa pejorativa, como eu já vi gente pedir mote, cavalo, mulher e cela, só presta com homem em cima, aí eu não preciso de ninguém me dizer se eu devo cantar ou não cantar, não, que eu já vi mesmo um ouvinte que não canta. Olha, para a gente concluir, eu queria duas perguntas só duas. É o seguinte, a primeira é a seguinte, quando você percebe que num determinado festival, prometido que ele seria no Repente Cru, e você descobre que o material foi vazado para outros colegas e tal. Então, numa anomalia dessa, o que é que Raulino faz? Se faz que não tomou conhecimento, se faz indiferente. É uma anomalia e é uma maldade, mas... Deixa eu dizer uma coisa a você. É uma pergunta difícil para mim, porque que eu saiba, os que aconteceram comigo, nesse sentido, eu ganhei todos. Acho que uns 3 ou 4 que eu cantei de improviso e alguns cantadores cantaram feito, eu acabei ganhando o festival. Então, Zé Cardoso disse que os festivais que ele ganhou todos foram de improviso. Pois é, então o que acontece? O que acontece eu não sou muito a favor de escândalo. Não, tudo bem. Eu acho que eu não gosto muito de escândalo. E também acho o seguinte, uma coisa quando está mal feita, você apenas fazer um escândalo só vai deixar pior. Você é muito ético, né? Eu tenho percebido aqui. Se juntar os cantadores e não irem mais para um evento desses. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte, será que se o cara vier me dar o material eu não aceito? Aí tem problema, porque é o seguinte, eu reclamar quando o material foi dado ao outro e não a mim, é muito simples. Agora, para eu ter o direito de reclamar quando o material é dado a outro, é necessário que quando alguém me der o material, eu não aceito. Então, a última pergunta, já que foi prometido que seriam duas, e aqui a gente procura sempre ser, e a gente já se excedeu com a sua permissão, né? Lógico que a gente tem alguns critérios, né? Qual a diferença entre o ouvido e a caneta? Essa é uma pergunta. E quando o sujeito tem a caneta pior que o ouvido, significa o quê? Eu não estou entendendo. Como assim? A diferença entre o ouvido e a caneta. Certo? Tem alguma diferença entre o ouvido e a caneta? E quando o sujeito tem a caneta pior que o ouvido, isso significa o quê? Significa o quê? Que o cara escreve mais ruim do que o que escuta? Como é? Significa que o cara escreve, tem a oportunidade de se debruçar, né? E é pior do que aquele que vai só pelo ouvido, né? Aquele que está improvisando. Improvisa, exatamente. Tem uns que entendi. Se debruça, né? Se debruça na bancada e tal, mas não sai. Veja só. Eu acho o seguinte, grandes, né, artistas na cantoria, existem muitos. Grandes cantadores. Uhum. E o que acontece? Tem realmente existe alguns cantadores que eu nem sei quem são, na verdade, mas eu sei que existe, que escrevem menos do que alguns cantam de improviso. É verdade. Escrevem pior do que o que alguns cantam de improviso. Mas isso só mostra aquilo que eu estou dizendo. É que artista é diferente de cantador. Essa palavra cantador não cabe, assim, grande cantador grande, são pouquíssimos na história da cantoria, não são tantos assim como se dizem, não. Entendi. Nem toda pessoa famosa, nem todo cantor famoso é um grande cantor.
Uhum. Nem todo cantador muito famoso é um grande cantador. Aí seria um outro... E nem todo cantador que não é muito famoso é um cantador pequeno. Eu conheço cantador que não é muito famoso, mas é um grande cantador. E conheço cantador famoso, ou creio que possa existir cantador muito famoso, que não é um grande cantador. Não, é verdade. Mas é um grande artista. Isso aí a gente... Mas é um grande artista. Daria uma outra direção e um tempo bem... Eu deixei, e ficou, né, realmente, muita coisa para trás, mas faz parte do nosso acordo, seria terminarmos às 21 horas, né? Você tinha um compromisso, né? Pelo jeito você abriu mão, foi muito solícito, um poeta muito competente naquilo que coloca, bem regrado, com posicionamentos definidos, certo? Sem flutuar naquilo que diz. E isso me deixou muito feliz, muito satisfeito como entrevistador. E eu agradeço a Deus essa oportunidade de coração, né? Você, sem colocar as preferências, né? Que você colocou antes nos contratos e tal, na forma de você se apresentar, mas eu não posso, né, naquilo que eu creio, de excluir a minha gratidão a Deus por essa oportunidade, tá? Então eu fico muito feliz, em nome de Arthur de Monteiro, o programa No Mundo da Cantoria, aqui na Rádio Cantoria, né? É uma rádio em que o slogan já diz, né? 100% cantoria. Então, o homenageado da noite, Raulino Silva, olha, foi muito gratificante, enalteceu demais o universo da cantoria, os nossos apologistas, repentistas, declamadores, cordelistas, aboiadores, emboladores, todos aqueles amantes e apologistas que estão na audiência, e eu agradeço demais, porque nós tivemos uma oportunidade ímpar e uma entrevista que vai ficar eternizada, porque Raulino abriu seu coração, colocou a sua visão, a sua maneira de pensar, de ser, de se conduzir, eticamente satisfez plenamente aos objetivos da Rádio Cantoria, da nossa série de entrevistas. Muito obrigado, Raulino. E agora, eu não sei se vai dar, né? Se você, eu perguntei a você a respeito de você cantar alguma canção, alguma coisa, eu não sei. Mas aí fica a seu critério de encerrar da maneira que quiser. O microfone da Rádio Cantoria agora é seu. E com vocês, Raulino Silva, para a conclusão da nossa entrevista. Meu poeta, então, eu abri um pouco de mão do horário do tempo para esticar, para não precisar de cantar. Ótimo, realmente eu tenho uma aula online. Não, tranquilo. Que agora às 21h30. Pode concluir. Então, mas eu quero dizer também que eu fico grato, tá, pela oportunidade de falar, de expressar o que eu penso sobre a cantoria. E não só o que eu penso, o que eu aprendi, né, ao longo desses 20 anos, a base de estudo, de observação, de pesquisa e de coisas ligadas à cantoria. Eu sou apenas cantador. Não tenho nenhuma pretensão de dizer que estou com a razão e tudo, é a minha forma de pensar, de dizer, se por acaso algo estiver errado futuramente, quando eu entender isso, eu tenho todo o prazer de mudar, de melhorar, de adequar. Por enquanto ele não mudou, porque estou achando que nada esteja errado. Mas enquanto tiver, eu quero mudar. Eu quero que sempre o que Deus me der de bom, me dê junto com humildade para eu saber lidar com o que vier de bom. Então eu também fico grato a você, a Arthur e a todos os ouvintes que pararam para nos escutar nessa conversa, nesse papo. Me colocar à disposição, tanto de você como do Arthur e dos ouvintes, para eventuais esclarecimentos, até porque eu preciso ter responsabilidade com o que eu ando dizendo, né? Às vezes a pessoa não entendeu algum detalhe, é só me procurar nas redes sociais, que estarei lá em algum momento para responder, manda uma pergunta, se eu não responder na mesma hora, mas depois com certeza. E quero também dizer que se alguém se interessa em conhecer melhor meu trabalho, a minha vida e tudo mais, nos siga nas redes sociais. Eu acho que o Facebook não tem mais espaço. Acho que já tem 5 mil pessoas, já tem uma... Que bom, que bom. Somos dois.
Tem uma quantidade de pessoas lá esperando que alguém saiba entrar, graças a Deus que eu tenho essa preferência do público de querer me adicionar. Mas ainda tem o Instagram, que é oficial Raulino Silva. Raulino é uma palavra escrita com 2 L's. É Raulllino. É oficial Raulino Silva, é o meu Instagram. E também tem o meu canal no YouTube, que é o contrário, é Raulino Silva Oficial. E daí fica mais simples de mandar um direct, de acessar o fã-clube, né, que tem o grupo do WhatsApp, tem a página que não tem limite de pessoas inscritas, e através disso a gente pode se aproximar, pode conversar em outra oportunidade, e as pessoas também conhecerem um pouco mais e melhor meu trabalho, minha vida profissional. Então, terei prazer em recebê-los nas redes sociais, além do prazer, a gratidão, tá certo, meu poeta, pela oportunidade, pela força, e parabéns a você e Arthur pela iniciativa de abrir esse canal de bate-papo e conversa sobre cultura. Muito obrigado, Raulino. Nós agradecemos demais a tua atenção, tudo aquilo que nós realizamos nesta noite, a nossa entrevista. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua carreira em tudo, tá? Tamo junto, meu amigo. Fique com Deus, viu? Felicidades. Um abração. Até mais. Tenha uma boa noite para você e todos os ouvintes. Boa noite. O homenageado da noite, Raulino Silva.